Correr no coração da selva amazônica é possível? Sim, é muito possível. E as nossas convidadas de hoje, a Eni e a Patrícia, não só foram lá e fizeram, como, gente, ficaram campeãs nas suas distâncias. Então, meninas, bem-vindas ao canal Correndo ao Redor do Mundo. Se apresenta, Patrícia. Muito obrigada. Eu sou a Patrícia Bittencourt, faço parte da Corre Rondon, de Marechal. E a Eni, que além de ser a alma da Corre, é uma inspiração já desde anos. Eu comecei a correr porque a Eni é minha vizinha. Eu sempre via a Eni ali, 5 da manhã correndo. Eu falava, cara, eu vou correr com essa mulher. E literalmente, corri com essa mulher. Então, faz agora desde 2022 que eu corro, né, com a Corre. E a gente aceitou essa empreitada de ir para o Pará correr na selva. Eu sou a Eni, né, como muitos de vocês já me conhecem, eu estou na Corre Rondão desde 2015 e eu tinha um sonho de conhecer Alter do Chão, mas como todo corredor, a gente nunca vai numa viagem como turismo, a gente sempre procura uma corrida para a nossa viagem ficar mais interessante. E eu fiquei de olho nas corridas em Alter. E apareceu essa ultramaratona na selva amazônica. Eu coloquei no nosso grupo de corrida e logo já apareceu a Patrícia, que também ama provas de trilha, ama correr no mato. Ela já falou assim, eu vou. Então a gente já estava organizando essa viagem desde 2024 e a gente foi. E você já respondeu a segunda pergunta, na verdade, e eu ia perguntar, mas de quem é que foi essa ideia doida de correr lá no coração do Pará, né? Alter do Chão fica na selva amazônica, né? Sim. E como é que você descobriu que existe essa corrida lá? Então, porque eu estava pesquisando esse destino Alter do Chão já faz uns 5 anos que eu queria ir turistar. Certo. Mas eu tinha como objetivo correr em Alter. E eu fiquei aguardando até aparecer essa corrida. Foi pesquisando mesmo, corrida em Alter do Chão. E aí, quando apareceu, eu chamei a galera da Corre, e a Patrícia e o Gilmar também prontamente aceitaram. Teve mais alguns também que gostariam de ter ido, mas por N fatores não deu certo para eles irem. O Gilmar, ele chegou a viajar conosco, mas devido a uma lesão ele não pôde correr. Olha só. Vamos então por partes. Então você descobriu que Alter do Chão é um lugar lindo para fazer paraíso. Turismo. É uma praia de rio, né? De rio. Isso, o Rio Tapajós, né? E agora, e tá lindo mesmo lá, agora o rio tá baixo, tá alto, como tá nessa época? Agora essa é a época do ano em que para-se as chuvas, né? E o rio baixa, e aí abre as possibilidades daqueles... as ilhas de areia, né? Uhum. A gente fez visita em várias. E vocês já puderam curtir esse momento? A gente turistou bastante. Todo o roteiro da corrida, a gente não sabia que era a rota da corrida, mas a gente fez turistando por ali, conhecendo as praias, de barco ou via terrestre, né? Então a gente conheceu bastante lá. E Alter do Chão é uma área que você tem de tudo. Ao mesmo tempo que você tem uma praia que parece que você está no mar, você tem ali não são bem dunas, mas são áreas, são areiões, assim, né, areiais. E a areia é clarinha, não é uma areia suja, nada. Não, ela é muito branquinha. Parecida com lençóis maranhenses. Muito lindo. E daí tem lama, tem mangue, tem... Uau! Igarapés, né, que são essas partes onde ainda tem água, mas a água já tá mais lamosa, assim, né? Então entra a água e tá no meio das árvores, é muito legal. A gente passou por todos esses ambientes, assim, a gente passou. Para quem só vai turistar em Alter do Chão,
Quantos dias seria um período assim razoável para ficar lá? A gente já está programando a próxima, porque a gente não viu nem metade do que tem lá para turistar. E vocês ficaram quantos dias? Nós ficamos uma semana, porque... Uma nossa! semana. Porque a gente chegou em Santarém. E nós ficamos 2 dias em Santarém, e aí descemos para Alter, que fica 37 quilômetros de Santarém. Como é que vai? Vai de barco ou vai de carro? Como? Tem as duas possibilidades. Nós fomos de carro, porque no dia que nós descemos para Alter, nós já fomos fazendo um turismo. Nós passamos por 3 praias até chegar em Alter. A possibilidade de barco existe, porque você faz o mesmo roteiro, só que pegando a área do rio, e vai descendo até chegar em Altar do Chão ou até Belterra, que é adiante, né? Só que esse roteiro demora mais, você fica só em barco, você só desce nas praias para tomar ali, né? Certo. Então a gente optou por ir de carro porque o tempo não era suficiente. Mas o nosso projeto é voltar e fazer esse roteiro e mais as praias que faltaram de barco de Manaus a Alter, que é mais longe ainda. Eita! São 3 ou 4 dias daí. Aí tem fibra. Gente, antes de nós falarmos da corrida em si, eu sei que vocês querem, assim que nem eu não sei nada ainda agora, então a gente está aprendendo com elas agora como que foi. E eu acho que não foi bom vocês terem vindo lá, porque agora eu já tenho vontade de ir também. Mas aí, na rede social de vocês tem mais coisa, tem material, né? Um pouquinho, um gostinho, a gente vai adicionar do material que elas nos enviaram, que vai ser muito difícil separar, porque senão o vídeo fica muito longo também. Então nós vamos dar um tira-gosto para vocês, e quem quiser ver mais coisa... Como que é o seu canal no Instagram ou no YouTube? O meu Instagram é PatiBit, Pati com THY, BIT mudo no final, PatiBit. Esse é no Instagram? No Instagram. E é só, tem só? O YouTube é de outra coisa. E o meu Instagram é Eni Aparecida Damas. Eni Aparecida Damas. Isso. Legal. Um pouco do material eu já olhei, mas de propósito eu não fiquei olhando muito, porque eu queria saber agora mesmo, assim, como que foi a emoção. Que dia da semana que é a corrida? É domingo? Foi no domingo. Domingo de manhã. A Eni, assim, quiser a Eni falar mais, porque daí, dessa parte ali da saída, eu acabei, foi dada a largada dos 21 e dos 42 por primeiro. Sim. E aí a Eni ficou mais lá com a equipe. Mas a saída era para ser às 5 da manhã, e aconteceu às 5:30, por uma questão de uma chuva que não era esperada, porque como a gente falou lá, era uma época de seca, né? E choveu, e aí a gente acabou precisando... Teve que esperar um pouco para largar. Para baixar o nível do rio. Isso, do rio, para que a gente pudesse transpor algumas etapas ali, senão a gente não ia nem conseguir passar. E daí a Eni depois, a largada dela foi depois, né, Eni? Sim, eu, igualmente a Pati, né, estava escrita nos 21 km, mas por uma questão que eu já até comentei nas minhas redes sociais, né, que eu estou fazendo um tratamento, né, para uma doença crônica chamada lipedema, e o meu treinador, que é o Lucas, que a gente já trabalha alguns anos juntos, ele achou por bem e por orientação médica que eu não fizesse distâncias longas. Então, isso eu já sabia, né, que eu ia para Alter e que eu não ia poder fazer a meia maratona, até mesmo porque eu não estava treinando para isso, né, eu estava treinando só para distâncias curtas. Como a Pati disse, então a largada dela era para ser às 5 horas, foi às 5:30, e eu fiquei lá, esperando a Pati, né? E nesse intervalo que eu estava esperando a Pati, aí o organizador da prova veio até mim e falou assim: não, mas por que você não corre os 12 km? Por que você não vai nos 12 km? Eu tinha muita vontade de ir e acabei indo, mas eu também pensava, não, mas eu não treinei para fazer 12 km. Mas a mente da gente, ela é tudo.
O treinamento ele não é só físico, porque você precisa também ter uma mente muito forte para fazer provas de trilha. Lógico que você precisa ter condicionamento físico, você precisa ter treinamento, se você visa pegar pódio e tal, você precisa ter um treinamento específico para isso, que foi o caso da Pátia. A Pátia, ela treinou para isso, para chegar lá e fazer a meia maratona na trilha. Aí eu pensei, mas eu não tinha muito tempo para pensar, eu só tinha 5 minutos antes da largada. Eu estava com a minha camiseta, estava com o meu tênis de corrida, shorts e o meu relógio, só. Eu não tinha hidratação, eu não tinha nada. Mas eu tinha umas balinhas dentro da minha mochila. Eu peguei 3 balinhas, coloquei no bolso do shorts, meu celular, onde eu fiz alguns vídeos, e pensei assim, Bora lá! Pensei assim, eu vou. Se der muito ruim, eu peço ajuda para alguém da comunidade e volto aqui para a largada. Esse foi o meu pensamento. Eu vou, e se der muito ruim, eu vou pedir ajuda na comunidade, para os nativos, e vou voltar aqui para a largada. E o organizador falou assim, não, eu já vi, já te acompanhei no Instagram, você já fez meia maratona, vai tranquila. E eu fui muito tranquila, porque me falaram que no final tinha 2 serras. Então, eu fiquei até o quilômetro 8 economizando para chegar até na serra, esperando as 2 serras. A serra que a gente imagina paranaense, né? Isso. A gente já imagina, o que eu imaginei? Eu imaginei tipo uma serra das trilhas que eu já fiz lá em Tibagi, desses locais, entendo, né? Aí quando eu cheguei no quilômetro 8, tinha um ponto de hidratação e era todo o pessoal da comunidade trabalhando na hidratação, que era uma comunidade indígena chamada Caranazal. E aí eu perguntei para a moça, onde vai ser a serra? Onde é a serra? Eu tenho muita trilha ainda no meio da mata. Aí ela falou assim, não, você vai mais uns 200 metros e você sai na estrada, e aí você vai pegar o asfalto e chega. Aí eu percebi que a serra que eles falam lá é uma pequena subida. Já tinha ido a serra? Já tinha ido as 2 serras, que eram 2 subidas. 2 subidas que, no caso, vocês 2 que têm treinamento, vocês correm muito tranquilo. E aí que eu peguei, então, e corri um pouquinho mais, né? E consegui chegar. E foi assim, essa é a nossa história, né? Então, eu não estava lá para correr. Eu decidi correr nos últimos 5 minutos, impulsionada pelo organizador da prova, que me estimulou a ir, e também dentro de mim, porque é muito difícil para você que se inscreveu numa prova, para você que tem esse instinto de corrida, você chegar lá e só ficar observando. É verdade. Isso é muito doído pra gente. Eu tenho que ouvir de ti mesmo. Será que eu entendi errado? Mas você nem treinou para correr. Você chegou em primeiro nos 12 quilômetros? Como foi isso? É porque assim, né? Não tinha muitas mulheres. Por isso que eu cheguei em primeiro. Não, mas tinha homens. Mas tá bom, mas mesmo assim você fez naquela hora, né? Se inscreveu e deu maravilhoso. Isso é porque eu estava inscrita nos 21 km. Tanto é que eu retirei o meu kit de 21 km. Vamos dar uma salva de palma aí. E aí, a Eni e a Patrícia com as suas lindas medalhas e também representando a Corre Rondon. E mas eu mudei na hora, né? Eles permitiram na hora, né? Na hora eles permitiram e me incentivaram para ir nos 12 km. Quando eu contei a história, por que eu não ia nos 21 e tal, aí eles me incentivaram a ir nos 12 km. Que maravilha, parabéns, parabéns. E parabéns. assim, isso foi maravilhoso. Tinha outra mulher lá correndo também, mas só que
esse outro pessoal que estava lá, eles estavam mais a fim de turistar mesmo, Entendi. de conhecer o percurso. Ah, certo. Então, Aí chegou aí lá correndo, não sobrou para ninguém. Então, as pessoas que Estragou me conhecem... a festa aí da galera, né? as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou uma corredora de ponta, que o meu objetivo na corrida é a qualidade de vida. Mas eu amo prova de trilha. E para mim foi, foi muito bacana. Eu acho que assim, a Aini está falando no sentido assim, a maioria que estava ali para os 12 não eram corredores, eram acho que 3 ou 4 que eram corredores mesmo, que estavam do 12. Mas a maioria deles foi justamente com o objetivo de turistar. De conhecer o percurso também, né? Sim. Conhecer a rota. Mas ver, isso não tira o brilho, né? Mas o que acontece? Muitos não tinham nem estratégia também. A maioria que estava lá se perdeu muito fácil na rota, porque a rota não estava 100% demarcada. Então, e aí não tinha nem ninguém para orientar também. Não. E a Aini, ela foi com objetivo, com experiência, a Aini já tem experiência de trilha. Então, ela chegou primeiro por questão de objetivo mesmo, que o bichinho da competição ficou ela, porque ela deixou a gente para trás. Ela falou assim, fica aqui com a gente. Não, eu vou. E foi para correr, ela foi para chegar primeiro mesmo. Aini, mostra para nós aí a medalha, que eu nunca vi uma medalha tão linda na vida. Nem eu. Nem eu. Essa, né? então, foi a medalha. Eu já fui em muitas corridas, né? Eu já corri no Paraguai, em Assunção, corri em Punta del Este, né? E eu nunca vi uma medalha tão linda. Ela é feita de cerâmica. Isso. Certo. E é feita pelas comunidades indígenas ali da região. Isso. Então, tanto a parte de... Como diz aí a Amazônia, correndo na selva, corrida na selva. Corrida na selva. E realmente foi na selva, gente. Aí, galera, não sei se é coco, uma plantação, e a gente passando aqui no meio. Já errei a segunda vez o caminho, por descuido meu, e aí vamos. Eu já não tô enxergando nada, ó. Óculos embaçado. A primeira dos 21 já tá tirando uns 100 metros na minha frente. Foi na selva. E aí o troféu é tão lindo quanto, né? Então o troféu, esse aqui foi o meu troféu, né, dos 12 km, né? Cada distância era tipo um bicho, né? Ah, certo. Esse é o quê? São duas araras azul. E é um animalzinho que tem lá. Arara azul tem. A gente não chegou a ver, mas tem. A gente não chegou a ver especificamente. Eu pensei que era um pássaro uma ave de cerrado. Mas aqui, ou do Pantanal, né? Que tem muito, né? Mas lá tem Pantanal. Tem também. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o Pantanal. Como era o nome aquele pássaro que a gente viu no Pantanal deles? Ai, não Bruxa, lembro. Não. Não lembro o nome. Cigana, linda. É um pássaro específico do Pantanal, assim também amazônico, como o jacaré, né? Do Pantanal amazônico. A gente teve essa oportunidade de conhecer. Gente, se vocês quiserem ir para conhecer o Alter do Chão, eu acho que elas estão vendendo passeio aí, tá? Só conversar com a Aini ou a Patrícia, né? Agora elas já sabem como que faz para chegar lá e elas podem ser guias, é só contratar. E aí elas aproveitam para correr. E para conhecer as 500 praias que faltaram no nosso roteiro. Aini, parabéns mesmo, você obrigada. merece, pode comemorar. Porque... nós comemoramos muito, muito, muito. E aí, assim, né? Quando eu cheguei, isso eu preciso falar. Quando eu cheguei, eu não me preocupei. Eles começaram a falar: tá vindo a primeira mulher, tá vindo a primeira mulher.
né? A primeira da corrida em si, né? Tá chegando a primeira mulher, tá chegando a primeira mulher, o rapaz falando no microfone. Mas eu não me preocupei, tipo assim, por que eu estava chegando? Eu não sei, eu acho que eu não Tava escutei. meio desligada. Não, eu não escutei o fato dele falar assim, tá chegando a primeira mulher. Eu pensava assim, que eu seria a primeira mulher dos 12. Né? Quando eles falaram assim, Sim. tá chegando a primeira mulher. Não tinha chegado ninguém dos Porque 21 também. A Paty também chegou depois. Não, porque a minha largada foi 40 minutos após a largada mas da o sinal que Paty. você foi muito rápida. E aí, a hora que eles falando assim, chegando a primeira mulher, eu pensei assim, é a primeira dos 12. E eu não dei atenção para medalha nem nada. A primeira coisa que eu fiz, eu corri no menino que estava marcando as chegadas e falei assim, por favor, deixa eu ver quem já chegou dos 21. Esse curiosa, né? Sim. Ela tava ansiosa. Então, eu não estava preocupada. E quando eu saí no asfalto, eu só pensava assim, eu preciso acelerar porque eu tenho que fazer o vídeo da Paty chegando. Eu só pensava isso, nisso. Né? E tanto é que eu cheguei e corri no menino que estava marcando para perguntar, por favor, quem já chegou dos 21? Aí ele me mostrou assim, falou assim, não, só chegou 2 rapazes. Eu falei assim, ufa! Aí que eu fui receber minha medalha e os menininhos que estavam entregando as medalhas, né? Eles falavam assim, vem pegar sua medalha, vem pegar sua medalha. Olha só que então, legal. Essa é a minha história, né? De correr na selva amazônica, né? Na ultramaratona da selva amazônica. Então, essa é a minha história. E eu quero deixar aqui só um recadinho. Tipo assim, olha, não espere um dia perfeito. Se você tiver intuição, vá. E se der ruim, você pare no meio do caminho. Você não precisa chegar, mas você precisa ir, tá? Exato. Então essa é a minha mensagem. A gente melhor tentar e não dar certo do que nem tentar. É isso que está dizendo, exatamente. Né, melhor você tentar. E se você tiver que desistir, desista. Mas pelo menos você sai de lá com o pensamento assim, eu tentei. Perfeito. E eu tentei e deu certo. Isso é bem típico da Eni mesmo. Sim. Né? Que maravilhoso de ouvir isso. Patrícia, antes de contar os detalhes da sua corrida, da sua prova, eu vejo que você trouxe a camiseta da corrida. Trouxe. Essa é a camiseta da prova, posso mostrar? Pode. Esse faz parte do kit, né? O numeral eu procurei, eu juro que Olha eu procurei. Só aqui, gente, que eu letreiro trouxe lindo. ele, mas eu enfiei na mala. E é um material muito bom, né? Muito bom, Muito ela bom. é térmica, tanto que eu não voltei com nenhuma queimadura, mesmo estando num sol bem forte. Não voltei com nenhuma queimadura, nada, e arranhões, principalmente. Porque quando a gente foi buscar o kit no sábado, uma das coisas que os meninos falaram, então, na demarcação da rota, foi da importância de usar uma manga longa e, se possível, uma calça ou meia comprida, porque a gente passou por mata muito fechada, trilha muito fechada. E essa trilha tinha aqueles unha de gato, aquele cipó, e realmente me enroscou várias vezes, enfim. Além de umas bananeiras, que tem até um vídeo no meu Instagram que eu postei, que eram bananeiras que cortavam, se você passava na folha, assim. Então, caramba. Por isso também dá importância. Mas e não dá medo, falando a verdade, assim, se sozinha no mato lá, olha, eu vou te bicho bravo lá. Vou te falar que assim, ó, quando a Eni falou, você vai correr no meio da selva amazônica, eu acho que eu me preparei para justamente o Largados e Pelados, uma coisa bem rústica. E me surpreendeu, porque a gente tem uma imagem da selva amazônica de uma mata extremamente fechada, com muito bicho, com muita coisa. Nós corremos na selva amazônica, numa área de preservação, sim, mas já é uma área que está muito próxima ao rio. Então, como a gente falou, são muitos ambientes diferentes, muitos climas diferentes. Então, o início da prova foi noturno, 5h30 da manhã, como eu falei, e a primeira passada da prova foi no meio de mata fechada. Tá, mas tinha que usar lanterna, não? Tinha que usar lanterna, a gente usou lanterna. Obrigatório era a mochila
e a lanterna. Senão não largava. Por quê? A primeira coisa, não teria hidratação. Uma, porque esses copinhos que a gente entrega, muito típico na nossa corrida, e quem participa de corrida sabe que a pessoa toma e joga. E é lixo. E lá nós corremos na selva amazônica. Apesar de que na minha rede social eu mostrei que tem regiões que tem muita sujeira, tem uma questão cultural e de falta de estrutura governamental ali ainda para o excesso de turismo. Mas então esse copinho é para não correr o risco de jogar no meio da mata e depois não ter como salvar. Então todo mundo tinha que correr com a sua mochila de hidratação, com a sua responsabilidade de rota, que teria demarcação, mas você precisaria ter bom senso da rota também. A lanterna era obrigatório. E também a questão de você estar preparado. Então, por exemplo, quando era para inscrição dos 42 km, você tinha que já ter feito maratona. Eles pediam 3 maratonas para participar. Tipo, você tem que ter um currículo para participar dessa prova. Sim, tem que ter uma qualificação. No caso, eu tenho uma maratona, né? Fiz do meu aniversário, então eu não teria 3 para participar da maratona em si. Mas da meia maratona eu tenho, então essa foi possível participar. Só que quando eu cheguei lá, e a gente no mesmo hotel tinha uma equipe de Mogi, né? Nossa, me deu um frio na barriga, porque primeiro tu vai correr no meio da selva. Daí todo mundo fala, bicho, você não tem medo? Tem, muito medo, muito medo. Mas o que mais me deixou apavorada foi que era um ônibus de ultramaratonistas que já fizeram provas pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil, fora do Brasil, com experiências estrangeiras, tipo Europa. E aí eu fiquei ouvindo aquilo, aquela eu aqui no meio. super equipada. A gente saiu, era 4 horas da manhã do hotel. Aquelas mulheres com estratégia, com muita experiência, com material e equipamento. E eu com uma mochilinha. Só falta ela estar com o GPS lá. Não, relógio, enfim. A Eni toda hora falava assim, Paty, só vai e faz. Vai que você vai ser campeã. Vai que você vai ser campeã. E aí, na largada, eu pensei na minha cabeça, eu fiz a estratégia completamente diferente do que minha prof pediu, que era ir de boa no começo. E você não foi de boa. E deixar para ir no final mais forte. Então, o que eu pensei, é escuro, tá fresco, e esse povo tem experiência que eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que tá fresco e eu tenho força e eu vou disparar. E aí, o que eu fiz? Eu acompanhei todos os homens que largaram na frente. Eu disparei com todos os 42 km e com os homens do 21 km. E eu segui eles. Se eles aceleravam, eu acelerava. Se eles paravam, eu parava. Se eles corriam, eu corria. E assim eu fui seguindo. Até pelo fato de, como eu falei, nem tudo estava demarcado. A equipe da organização foi muito legal, a comunidade Caranazal foi muito bacana, mas eles tiveram uns boicotes ali de pessoas da cidade, tirando demarcação. Tiraram as fitas. Fitas que demarcavam. Quando clareou o dia, as fitas refletivas, né, que eles colocaram já não iluminavam mais. Então, tanto que eu me perdi 2 vezes, junto com um grupo, né? Então, todos se perderam. Por 2 vezes eu estava acompanhando uma equipe de 42 km, e aí depois eu acompanhei uma equipe de 21, e alguns se perdiam e a gente se perdia junto. Tanto que a minha rota terminou em quase 24 km, o total da minha corrida. Porque a gente errava, daí tinha que voltar, a equipe passava. E numa dessas, a moça, que ficou em 3º lugar, né, Eni? Sim. Ela me passou e me tirou 500 metros na minha frente. E aí eu falei, não, agora é estratégia total, agora eu vou de boa, eu tô vendo ela ainda, e eu vou no ritmo dela, e aos pouquinhos tentando alcançá-la. Só que nisso, areia solta, daí a gente foi pra praia, daí a gente teve que transpor um igarapé. A gente teve que passar por uma descida mais íngreme, assim, com areia solta. Teve que fazer uma subida que não é uma subida íngreme para nós, mas é uma subida longa, certo, né?
e meio do mato. Então, algumas vezes eu fiquei completamente sozinha. Deu 3 quilômetros antes da praia, sozinha, e depois mais 5 ou 6 quilômetros sozinha no final. Daí foi quando eu fiquei completamente sozinha. Mas e aí, até terminar. aí a outra se perdeu ou ela quebrou? Como é que Não, foi? daí eu passei por ela, um pouco naquela subida que eu falei mais íngreme, né? Certo. Ela não aguentou, ela caminhou e ali eu Mandou ver. mandei ver. Foi embora. E fui embora. Eu tinha treinado em Porto Mendes, na praia, na areia fofa, né? Eu falei, aqui é a minha chance de passar dela. E nisso eu tirei na frente Daí ela dela. não chegou mais. Daí ela não alcançou mais. Eita, coisa boa, né? Aí eu vejo que a sua medalha é idêntica, né? Mas mostra o troféu Isso. para nós que, A medalha idêntica, é que feita é diferente, né? pela comunidade. Certo. O troféu, ele é o troféu o Tucano. A equipe de 42, acho que ganhou, que era Tucano e Arara, se não me engano, era diferente. E ele é todo feito de cerâmica, então ele é um prato de cerâmica, né, pintado. Corrida na selva amazônica, né? E foi muito legal, porque não só o fato de chegar ali, primeira mulher, né? Então tem um vídeo até que o cara tá lá, vamos ser a primeira mulher. Eu não acreditava quando eles falavam que eu era a primeira mulher. Ah, você não tinha ainda Não. noção. Porque até a hora que o 42 tinha que atravessar de barco pro outro lado, eu não me dei conta que eu tava acompanhando, que se eu tivesse acho, completamente sozinha, talvez meu psicológico não teria me levado tão longe. Mas até aquele momento, quando os 42 entraram no barco e foram atravessar, eu não tinha me tocado que eu tinha seguido... Estava no ritmo daquela galera. No ritmo da galera ultramaratonista, com experiência, que fariam o dobro do que eu faria, e que eles estariam ali para ganhar, porque eram os primeiros. Então, prepara para a largada, 21 e 42. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Valeu! Presença para você que veio de todos os lugares. Olha a estrada, minha gente. Descidinha, mas por areia. Não fácil não. Uhul! E eu esqueci que a lanterna tá no bolso. Ixi! A lanterna naufragou. E a Eni e a Patrícia mandaram para nós algumas fotos que representam alguns dos momentos mais icônicos dessa viagem. Aqui também na presença e na companhia do Gilmar, que acompanhou elas, mas não pôde correr. Tanto que, como eu falei da demarcação, tinha pouca demarcação em vários lugares. O que a gente seguia? Pegada no chão. Então a gente ia só seguindo os tênisinhos de quem estava em primeiro lugar. Eu segui por 6 quilômetros as pegadas do primeiro e do segundo colocado masculino. E daí eu fui a terceira pessoa a chegar, a primeira mulher a chegar. Então a terceira da corrida toda do 21 km, né? Chegaram os 2 homens primeiro, que graças a Deus estavam na minha frente. Volta e meia tava eu que nem uma barata tonta procurando pegada na areia. Para onde ir, né? Sim. Que show maravilhoso. E agora que você já saboreou essa conquista, e eu tenho certeza que você está assim focada para fazer a sua primeira maratona oficial, né? Que você já fez a maratona, mas é aquela sem medalha, né? Exato. Já tem data para isso acontecer? Então, na verdade, eu vou repetir agora ainda até o final do ano a rota do meu aniversário, que é os 42 aqui na cidade, mas dessa vez contínuo, né? Sem parar. Certo. Mas o meu próximo desafio é fazer os 42 na Ultra, aqui na Ultra 12 horas, certo. que será em março. Da Corre aqui, Rondão. Isso, da Corre. Então, fazer os 42 no circuito da Ultra. Mas a de Trail Run, que é a que eu quero fazer, é na Serra Fina, aos 35 km da Serra Fina também, que é a minha próxima prova, em Minas Gerais.
que esse vai ser o próximo desafio também. E a tua inspiração vai junto? Vou convencê-la. minha guia. Eni, já tem marcado algum desafio? Não. Agora eu tô tranquila, né? Até mesmo porque meu professor pode puxar minha orelha, né? Porque esse não era o objetivo dele, né? Entendi. Nos treinamentos. Mas, ó, igual a Paty falou, né? Ela chegou lá, quando ela começou a correr, ela viu que ela não poderia, naquele momento, seguir a orientação que ela tinha da treinadora, porque se ela seguisse a orientação da treinadora, ela não ia vencer a prova. E talvez poderia se perder com mais facilidade. Sim, e se perderia ali no percurso. Entendi. E não venceria a prova. Então, ela abandonou tudo que ela tinha em mente e traçou uma nova estratégia ali na hora. E prova de trilha é isso. Nem sempre a gente vai seguir o que a gente tem traçado ali, é diferente de uma corrida de rua, que o teu treinador chega lá, estuda o percurso e passa para você, olha, você vai fazer assim, assim, assim que vai dar certo. Dá muito certo. Mas na prova de trilha, a gente depende muito de quem está ali naquele momento. E do local também, né? E do local também. Eni, algum acidente de percurso, muito pernilongo, como foi isso? Nada. Não teve. Se surpreendeu. Nós não tivemos, não teve acidente de percurso. Eu tive um tombo no primeiro quilômetro. Mas tudo isso acontece em toda prova de trilha, né? Foi um escorregão numa parte de lama, trilha fechada, noite, todo mundo em filinha indiana correndo, e aí ali era onde você escorregava, né? Mas assim, todo mundo falou assim, selva amazônica, muito arriscado. Todo local tem seu risco, mas ali foi muito bem organizado. A comunidade Caranazal, que é a comunidade que organizou, eles procuraram áreas que são áreas de trilha que eles fazem, que são áreas de acesso da comunidade mesmo. Então, eu acredito que o único acidente de percurso foi a questão, assim, talvez a demarcação ter sido um pouco mais prejudicada, falha. né? Certo. E também a questão que a demarcação foi sabotada, né? O pessoal retirou as fitas que estavam marcando e tal, né? Isso dificultou muito no caso da maratona. Da maratona foi mais o pessoal que fez a maratona, era muito longe de fato, o pessoal que fez a maratona, eles foram muito prejudicados por esse fator, tanto é que eles terminaram com 58 quilômetros. Muitos desistiram. Nossa. O rapaz que estava liderando a prova, ele desistiu porque não tinha como. Não tinha para onde ir. E quem terminou com 58 km. E teve uma moça que terminou hoje, ela falou no grupo que o relógio dela marcou 60 km. Então esse foi um fator foi uma assim. Ultramaratona. Esse foi um fator assim que deixou o pessoal dos 42 km bem triste. Mas a prova ela é fantástica. Aí eu quero ainda falar um pouquinho aqui da chegada da Paty, né? Tem um vídeo. Paty, toma mais um. Ela chegando, né? Porque aí eu cheguei e fiquei lá na hidratação, mas meus olhos, eles ficavam firmes na rua, né? E de repente eu vi, assim, apontou assim lá longe, assim, eu só falei assim, é minha amiga. Aí um rapaz que estava marcando, né? Ele pegou e falou assim, é uma mulher. E eu olhei de novo e falei assim, é minha amiga. E já comecei a gritar. Eu ouvia a Eni gritando já a 1 quilômetro de distância. Sim, eu gritei muito. Aí você sabia que ela era a primeira, né? Sim, eu sabia. E eu gritei muito para ela. Até no vídeo, acho que o pessoal vai falar assim, nossa, ela é louca. Não. Não editei o vídeo, mantive ele assim. Eu não sou louca, gente, mas vocês não sabem o quanto isso
era importante para mim naquele momento. Eni, para um pouquinho que eu já vou chorar também, viu? Eu consigo imaginar a emoção de vocês. Sim, sim, foi. E eu diria assim, eu sou uma pessoa assim muito abençoada, porque eu já vivi 2 momentos assim. Um que foi quando a Ivete fez a primeira meia maratona dela, né, em Floripa, e ela tinha traçado na mente dela e do treinador dela que ela faria a meia maratona em 2 horas, né? Uhum. E ela chegou em 1h54. E aí eu tive essa oportunidade de fazer esse vídeo dela. Chegando, né? Chegando, um momento tão importante na vida dela, porque era a primeira meia maratona e ela conseguiu abaixo do previsto. Tão expressivo, né? Num tempo tão expressivo. E lá eles falaram para nós assim, a meia maratona, a gente perguntava, né? Mas quanto tempo demora? Porque a gente, corrida na selva, a gente não tem como a gente prever, não tem como a gente saber. E aí eles falavam 6 horas, 4 horas. E eu falei assim para Paty, eu só vou falar uma coisa para você. Eu já tinha falado muito para ela que ela ia vencer a prova, que ela era monstra, que ela ia dar conta. Eu já tinha falado tudo isso. Aí no último instante eu cheguei e falei assim para ela, Paty, eu fiz a meia maratona em Trancoso, que também é selva, praia e asfalto. Uhum. Eu falei assim, eu fiz em 3 horas e 35 minutos. E você não vai perder para mim aqui. Isso foi a última coisa que eu falei para ela. Eu falei assim, você não vai perder para mim. Esse foi o meu tempo em Trancoso. Perdeu? Não. Ela entrou na minha mente. Eu entrei na mente dela. Literalmente eu entrei na mente dela. Terminei a prova em 3 horas e 12. Isso. Eu cheguei, acho que com 18 ou 19 minutos depois dos 2 homens primeiro colocados. E ela não fez 21 km, ela fez 24. Porque... 23 e pouquinho, quase 24. Por causa dos trajetos de perda ali, né, que a gente errava o caminho, tinha que voltar. E também porque no final eles chamam de orla pedregosa, né? Isso. Eram 50 metros beirando o rio, né, beirando ali, e que eles falavam, olha, não vai no rio, porque o rio tem arraia, é uma praia deserta, tem que passar pelas pedras, então dá uns 50 metros, assim, até nas fotos eu te mandei, íngreme, árvores, galhos e pedras, não tinha como correr ali, era impossível, eram pedras soltas, então ali foram 50 metros caminhando ali, né? Caminhando até eu transpor essa parte, aí uma parte de praia, de areia macia, não tinha como correr, tive que caminhar, e daí depois entrava de novo mais um trechinho de trilhazinha, e aí o asfalto, que daí foi onde eu... Mas, bom, depois a gente vai ver as fotos. Sim. Mas e chegaram meio sujinho assim ou não? Não sujava muito, não? Enlameados assim, não? Não, até que não, né, Eni? Porque você, a Paty, ela entrou no rio. A única coisa que ficou muito sujo, né, foram nossos tênis, nossas meias, isso ficou muito sujo, mas a roupa em si, não. É porque a gente passou na lama e depois no rio. A gente entrou no rio, tanto que eu tive que passar no Igarapé, que eu até brinquei antes de ir para Alter, eu conversando com o rapaz da organização, eu perguntei para ele assim, eu falei, terá muitos obstáculos difíceis? Ele falou, não, tem uma parte que você vai passar de rio, mas é bem de boa, é de 1,5 metro. Eu tenho 1,5 metro de altura. Aí a pergunta dele foi, mas você nada? Eu falei, não, eu nado, eu sei nadar, muito bem, bem tranquilo. Ele falou, então tá bom, então você vai passar, mas qualquer coisa eu vou pôr uma cordinha. Só que, da hora que eu passei nesse igarapé, nem a equipe tinha chego ainda. Sim. Porque a equipe veio acompanhando a maioria.
E como nós estávamos Estava na frente. na frente, a gente passou por essa parte antes da Vai equipe. correr rápido assim. Mas que bom que a alma chegou lavada, né? Não, Chegaram de alma chegou bem lavada. lavada. Sim, a outra coisa que a gente também precisa contar aqui, né, Paty, que o pessoal dos 42, eles pegavam uma, como que chama? Lá, a canoa? A canoa, assim, eles atravessavam para a Ilha do Amor, que Catraia é o nome. é isso aí. Eles pegavam a catraia, o pessoal dos 42 km, para atravessar para a Ilha do Amor, né? E Continuar correndo lá. continuar correndo. O rapaz que estava liderando a prova, ele é da região, que estava liderando os 42. E ele não esperou a catraia. Foi na abraçada. Ele tirou o tênis e nadou para o outro lado para ganhar mais distância do segundo colocado. Aham. Então, isso é coisa que acontece nas provas que a gente tem que contar, porque é muito diferente do que a muito gente inédito, vive né? aqui. Uhum. E assim, né? Conforme eu estava falando da chegada da Paty, né? Ela tem uma foto linda da chegada, eu acho que ela deve colocar aqui para que todos vejam. Então, assim, aquele momento ali foi um momento, assim, muito importante. Por isso que nós gritamos tanto e festejamos tanto. Por isso que o áudio ficou tão... Por isso que ela optou em deixar o áudio original, né? Porque quem é corredor vai entender o motivo dos gritos. Que maravilha. Porque ela foi uma monstra. Literalmente, ela foi uma monstra. Mas quando ela fez os 42 na maratona dela, ela também foi uma monstra, né? Sim. Com certeza. Amigos e amigas, a gente poderia continuar horas conversando, né? E ainda vai ter assunto, mas daí vocês vão perder a vontade de correr lá em Alquerça, né? Então vamos deixar um pouco, né? Para conhecer. Para outra vez, né? Vamos aproveitar e a Eni fica com a última palavra. Patrícia, deixa a tua mensagem para quem está nos vendo agora, depois dessa emoção, dessa experiência, o que você tem para dizer ainda para o pessoal que está vendo a gente? Olha, assim, correr não é só uma questão de uma atividade física ou algo físico. Correr, ele tem muito mais a ver com a sua mente, o que você se propõe a fazer. Então, assim, eu não sou a corredora mais rápida, eu não tenho um pace significativo, mas eu tenho vontade de finalizar, de fazer, de vivenciar a experiência que é esse tipo de prova. Tanto uma prova aqui em Marechal, quanto uma prova fora de Marechal, uma de trail run que é um desafio, quanto uma prova dentro de uma cidade, tudo você aprende. Então, você aprende a acalmar a mente, você aprende a seguir os seus instintos, a superar seus desafios, e eu acho que a corrida, ela te dá um aprendizado muito grande em todos esses aspectos físicos e mentais. Então, só corre. Só corre. Muito bom. Eni? Só corre. É mais ou menos isso que a Paty já disse, né? Não fica pensando assim, será que eu vou fazer isso? Que dia eu vou começar? Não pense assim. Mas, acima de tudo, eu diria assim, faça uma avaliação médica, né, para saber dos seus limites e depois só vai. Quanto a correr na selva, fazer essas provas de trilhas, eu diria assim, que são provas fantásticas. Tenha essa experiência no seu currículo, porque são provas muito lindas, são provas fantásticas, e nós somos muito abençoadas, porque a gente turistou muito, e junto ao nosso turismo, a gente pode fazer o que a gente mais gosta, o que a gente mais ama, que é correr. Fizemos vários amigos de vários locais do Brasil, provavelmente eles estarão conosco aqui na nossa ultra. Então a corrida é isso, é você encontrar pessoas, você fazer amigos, você se encontrar. A corrida para mim é isso, é qualidade de vida,
A corrida para mim, eu diria assim, que é tudo. É onde a gente encontra os amigos, faz novos amigos, ajuda as pessoas, e eu não diria assim, eu sempre, na corrida, eu sempre tento pensar mais nos meus amigos do que em mim. Vocês já me conhecem, então eu sempre quero, na corrida, estar ajudando alguém. E essa vez foi a vez que eu pude ajudar a Paty, e eu saio daqui, então, assim, com o meu dever cumprido, com a minha missão, mais uma vez, assim, cumprida com sucesso. A corrida foi ótima, foi excelente, e quem tiver oportunidade, vá e comece. Não espere o dia perfeito, não. Vá hoje mesmo. Essa é a minha mensagem. Que maravilhoso. Hoje elas não falaram nada, mas elas estão mostrando no peito aqui ó, as cores da Corre Rondão. Sim. E se alguém estava pensando que as duas boicotaram a corrida da reforma, né? Não agora você sabe por que é que elas não estiveram aqui. Ano passado foi a nossa vez, né? Foi. Eu e a Dorli não pudemos participar porque a gente comprou uma viagem e aí depois foi marcada a data da corrida da reforma para esse mesmo dia. Imagino que não foi muito diferente com vocês, foi mais ou menos isso, né? Também. Foi isso. Mas a gente sabia, estava torcendo por vocês também naquele dia. E é isso, né, gente? Vocês podem ver aqui esse risquinho aqui no globo. Esse percurso da linha do Equador é o que eu estou correndo para fazer a minha volta ao mundo, que vai até 2036, que são 40.075 quilômetros, que representa a distância dessa linha do Equador. A emoção está muito forte, porque desde 2020 eu não corro maratona, e agora no dia 19 estou inscrito na Maratona de Santo Domingo, na República Dominicana, e com certeza vou lembrar dessas lições de vocês, tá? Para me acompanhar na hora que eu estiver muito cansado, tá? Para seguir adiante. Só vai. Então, gente, eu tenho comigo, né? Correr uma volta ao mundo não tem outro jeito. É um passo de cada vez. Obrigado por ficar com a gente até agora. Continuem torcendo por nós, tá? E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Até. Tchau. Tchau.